A gravação foi iniciada. Muito obrigado, Hélio. Bom dia. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos. O doutor Bergamini teve problema de acesso, por isso a nossa sessão atrasou, o início de nossa sessão foi atrasado um pouquinho. No entanto, ele não conseguiu resolver com o pessoal da área técnica. Então, eu vou retirar o processo dele de pauta. Já vou devolver para a próxima pauta. Nós temos aqui o processo da Andorinha. O doutor Patrono está assiste à sessão de hoje, ele já produziu sustentação oral. Doutor German, algum acréscimo? Não, senhor presidente, fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Perfeito, muito obrigado. A relatora, doutora Amara, sem vistas para mim. Doutora Amara, vamos fazer o resumo da sua decisão? Eu vou ler a ementa, porque a gente já comentou semana passada, então, as autuações são de recebeu e estocou mercadorias sem documento fiscal hábil, deixou de pagar por guia especial o imposto relativo à substituição tributária, falta de juntado dos documentos relativos ao controle de qualidade, conversão do julgamento em diligência. Caso vencida na diligência, nulidade da decisão por falta de fundamentação. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu solicitei a conversão do processo em diligência, porque efetivamente não foram juntados os documentos da... Travou? Travou? Está me ouvindo? Travou. Para mim está normal. Tá, bom. Vou repetir, então. Eu estava propondo a conversão em diligência do processo, tendo em vista que não foram juntados os documentos de controle de qualidade. Mas, se vencida, eu adoto a tese do recorrente, tendo em vista que existe nulidade da decisão de primeira instância, porque ela não fundamentou e não analisou o mérito de várias alegações que foram feitas pela defesa, inclusive em relação ao critério de receber e estocar mercadorias, ela não aplicou a súmula 509, porque ela disse que não se tratava desse tipo de infração, não era crédito indevido, tá? Então, eu analisei todos esses fatores e o meu voto é nesse sentido. Eu já sei que sou vencida, por isso que eu já vencida quanto ao controle de qualidade, então, por isso que eu já antecipei meu voto de mérito, tá? É isso. Muito obrigado, doutora Amara. Então, eu pedi vista dos autos, eu já juntei meu voto de vista ao processo, ao empate, e eu apresento o entendimento da desnecessidade de juntada do controle de qualidade, previsto na portaria CAT, e é uma decisão que a Câmara Superior também já consolidou o entendimento da desnecessidade para o caso de autos feitos após a portaria CAT, que é de 8/11/2014. Então, há o entendimento de que os autos feitos a partir de então, ele já vê a presunção de que houve o controle de qualidade. Que na prática não tem mesmo como lavrar o auto sem o controle de qualidade nos casos especificados. Essa é a posição da Câmara Superior, eu transcrevo alguns julgados nesse sentido, e aí eu digo que entendo ser desnecessária a conversão do julgamento de diligência. Quanto à anulação da decisão ACO, eu acompanho o voto da relatora. Também entendo que a decisão é nula. Entretanto, a doutora Amara decide o recurso de ofício.
E eu entendo que, uma vez anulada a decisão, anulou-se a decisão inteira, né? Então, não pode ser julgado o recurso de ofício. Ele estaria prejudicado. E acrescento no voto, caso não seja esse posicionamento da Câmara, que seja sobrestado o julgamento do recurso de ofício, né? E aí eu precisaria ouvir o doutor Herbert, qual é a posição dele. Se ele acha que deve ser sobrestado o recurso de ofício ou anula-se toda a decisão, que é o que me parece que ocorreu. Doutora Mara, a senhora tem alguma observação? Eu acho que se a gente sobrestar, estaria perfeito. É que, para mim, está anulando a decisão, se anulou a decisão é uma. Então, você afasta todos os efeitos dela. Não, tudo E bem, aí, não vejo, ele perde o objeto, né? não vejo problema. Pode, até porque é que, na verdade, a Câmara Superior sempre é assim, né? Ela anula uma parte sobre esta e faz. Eu já acho que é um absurdo isso. Eu também. Eu acho que quando se anula, ou anula tudo, ou não anula nada. Agora, como ela tem esse procedimento, até porque já houve um julgamento e não existe uma alegação de nulidade do julgamento por parte da Fazenda, nesse sentido, e nós não estaríamos julgando o recurso de ofício, eu não vejo problema em sobrestar, mas se quiser anular, Eu ok, entendo que anula-se toda a decisão. Então, tudo aí bem. o doutor Herbert que vai decidir. E justo eu, que sou o novato, né, da Câmara, substituto aqui a Literalmente doutora. vai ser adversos. Eu entendo que é possível as duas formas, né? E outros efeitos que aparecem dessa anulação integral da decisão. Então, reabre prazo para pagamento com desconto. Reabre não, retoma, né, o prazo para pagamento com desconto, já que a decisão de primeira instância foi anulada, ela deixa de existir e existe um desconto superior para pagamento antes da decisão de primeira instância. Entendo que os dois casos são possíveis. Nesse caso, acompanho o Dr. Belmar, em função do entendimento da desnecessidade do CCQ. Me parece que é um procedimento administrativo interno e que, em minha opinião, indevidamente foi veiculado via portaria, quando deveria ser via outro instrumento, ofício circular ou coisa do tipo. Então, nesse caso, entendo que a decisão deve ser anulada para outra ser proferida integralmente, Perfeito. perdendo o objeto, o recurso de ofício. Tem mais vou um argumento, viu, Belmar, que eu pensei agora. Se você não sobrestar e fizer como eu fiz, na verdade, começa a correr prazos difusos, entendeu? É por isso que eu fiz Então, essa é melhor realmente anular, tudo bem. Vamos lá, anular todos. Então, vou tirar o último parágrafo da minha decisão, que fala caso essa tal, Tá. caso essa Câmara, não entendo se não babá, tudo bem? Tá. Sim. E aí perde o objeto do Perfeito. recurso de ofício. E eu coloco que hora se declara. Tá. Perfeito? Deixa eu só registrar o meu voto. Mara, você manteve a conversão em diligência, Mara? Eu mantive porque eu vou ser vencida, entendeu? Então, é melhor que faz tudo no teu voto. Ok. Muito bem. Representação fiscal, alguma colocação? Não, sem considerações, presidente.
Perfeito, obrigado. Encerrando o debate. Quórum. O doutor Herbert. Confirmação de quórum, doutor Herbert. Ué, aqui eu já confirmei. Deixa eu ver aqui. Já veio. É o tempo do sistema em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora eu consegui encerrar o julgamento. Muito bem, doutor German, nós anulamos a decisão anterior, volta para ser proferida outra em juízo monocrático. Muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer revê-lo. Prazer foi todo meu, doutor Belmar, doutora Amara, doutor Herbert, prazer em conhecê-lo, doutor Marcos, ilustre representante fiscal. Muito obrigado e bom trabalho. Bom trabalho e um bom dia. Muito bem. Doutora Amara, o processo da IUCAER, a senhora pediu para devolver, né? Isso. Já vou fazer isso, devolver para o relator. Talento. Tem que registrar a sustentação oral. Próximo processo, Nobre Bred, doutora Mara, por favor. Bom, aqui é um caso de inidoneidade, tá? Eu não estou dando provimento ao recurso porque não está comprovada a boa-fé, o recorrente ele não apresentou nenhum documento hábil a comprovar pagamento, nada disso, tá? Então, não tem nenhuma informação quanto a tratativas comerciais, transporte, pagamento, não tem consulta de se integra, não tem nada. Então, estou desprovendo o recurso, tá? Só vou Registrar. A doutora Mara já havia antecipado o voto no sistema, de conhecimento de toda a Câmara. Já está registrado. Muito bem. Doutor Herbert, alguma consideração? Não, sem nenhuma consideração. Muito obrigado. Doutor Marcos? Sem considerações, senhor. Muito obrigado. Eu também Obrigado. acompanho o relator, a relatora, no caso. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Com isso, encerramos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de abril de 2023,
Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Bom dia a todos. Doutor Hélio, podemos encerrar a live? Sim.